Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Abrão nega que Sarai é sua esposa. Em atenção ao texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 14 ao 20. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis capítulo 12, versos 14 a 20. Aqui temos, ponto número 1, o perigo em que se encontrava Sarai de ter a sua decência violada pelo rei do Egito. E, sem dúvida, o perigo do pecado é o maior perigo que podemos correr. Os príncipes de Faraó, ou melhor, seus olheiros, a viram e, observando a sua formosura, elogiaram-na diante de Faraó. Eles não elogiaram por aquilo que realmente era digno de louvor nela, a sua virtude e modéstia, a sua fé e piedade. Estas qualidades não eram excelentes aos olhos deles, mas pela sua formosura, que eles julgaram boa demais para os abraços de um súdito. Eles a recomendaram ao rei, e ela foi imediatamente levada para a casa de Faraó, como Esté ao harém de Assuero. Esté 2, verso 8, para ser levada à sua cama. Agora, não devemos considerar Sarai como alguém que está sendo honrada, mas como alguém que está entrando em tentação. E as causas disto eram a sua própria formosura, o que é uma armadilha para muitas pessoas, e o equívoco de Abrão, que é um pecado que normalmente serve como uma introdução a muitos pecados. Enquanto Sarai estava correndo este perigo, Abrão lucrou por amor dela. Faraó lhe deu ovelhas, vacas, etc., verso 16, para obter o seu consentimento, para que pudesse mais rapidamente ter aquela que ele supunha ser irmã de Abrão. Não podemos pensar que Abrão esperasse isto quando desceu ao Egito, e muito menos que visasse isto quando negou que Sarai era sua esposa. Mas Deus fez nascer o bem do mal. Desta maneira se comprova que a riqueza do pecador, de uma maneira ou de outra, é acumulada para os justos. Ponto número 2. A libertação de Sarai deste perigo. Se Deus não nos libertar, mais de uma vez, o que é um privilégio,
destes apuros e aflições que nós trazemos a nós mesmos, pelo nosso próprio pecado e tolice, e dos quais, portanto, não devemos esperar nenhuma libertação por promessa, em breve estaríamos destruídos. Ou melhor, estaríamos destruídos muito tempo antes disto. O Deus bom e precioso não lida conosco de acordo com o que merecemos. Primeiro, Deus feriu a Faraó e desta maneira evitou o progresso do seu pecado. Observe que são ferimentos felizes aqueles que nos impedem de seguir um caminho de pecado e que efetivamente nos trazem ao nosso dever. Em particular, ao dever de restaurar aquilo que tomamos e detivemos erradamente. Observe que não somente Faraó, mas a sua casa foram vítimas de pragas, provavelmente especialmente aqueles príncipes que tinham recomendado Sarai a Faraó. Observe que os parceiros no pecado se tornam, com razão, parceiros na punição. Aqueles que servem à luxúria de outros devem esperar compartilhar das suas pragas. Nós não sabemos quais foram, em particular, estas pragas. Mas, sem dúvida, havia algo nas pragas propriamente ditas ou alguma explicação acrescentada a elas, suficiente para convencê-los de que foi por causa de Sarai que estas pragas lhes sobrevieram. Segundo, Faraó repreendeu a Abrão e então o despediu respeitosamente. A repressão foi calma, mas muito justa. Que é isto que me fizeste? Que coisa mais imprópria! Que inapropriado para um homem sábio e bom! Observe que, se aqueles que professam a religião fizerem o que é injusto e dissimulado, especialmente se disserem aquilo que se aproxima de uma mentira, deverão esperar ouvir sobre isto e terão razões para agradecer àqueles que lhes falarem sobre este assunto. Nós encontramos um profeta do Senhor, repreendido e censurado, com razão, por um mestre de navio, Jonas capítulo 1, verso 6. Faraó argumenta com ele: "Por que não me disseste que ela era tua mulher?" Indicando que, se tivesse sabido disto, não a teria levado para sua casa. Observe que é um erro muito comum entre as pessoas boas alimentar suspeitas dos outros, além daquilo que seria justificável. Temos frequentemente encontrado mais virtude, honra e consciência em algumas pessoas do que julgávamos que elas possuíssem. E deve ser um prazer sermos assim desapontados, como Abrão aqui, que descobriu que Faraó era um homem melhor do que ele esperava. A caridade nos ensina a esperar o melhor. A despedida foi gentil e muito generosa. Faraó lhe devolveu a esposa, sem ofender ou causar qualquer dano à honra dela. "Eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te." Verso 19. Observe que aqueles que desejam evitar o pecado devem remover a tentação ou sair do caminho dela. Ele também o mandou embora, em paz, e estava tão longe de qualquer desejo de matá-lo como Abrão temia, que se preocupou com ele de maneira especial. Observe que nós frequentemente nos embaraçamos e atrapalhamos com temores que logo se mostram completamente fundados. Nós frequentemente tememos onde não há o que temer. Nós tememos o furor do angustiador, como se ele se preparasse para destruir, quando na verdade não há perigo. Isaías 51, verso 13. Teria sido melhor para a credibilidade e o consolo de Abraão ter dito a verdade desde o início, pois, afinal, a honestidade é a melhor política. Na verdade está escrito, verso 20, Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, isto é, ele lhe recomendou que não o prejudicassem de nenhuma maneira. Observe que não é suficiente para aqueles que têm autoridade, que não firam pessoalmente, mas que também impeçam que os seus servos e os que estão ao seu redor façam mal.
Ou ele lhes recomendou, quando Abrão foi enviado de volta, depois da fome, que o conduzisse em segurança para fora do país, com sua escolta. É provável que aquele governante tenha ficado alarmado com as pragas, verso 17, e deduzido, com base nelas, que Abrão era um favorito especial do céu, e, portanto, com medo do retorno das pragas, tenha tomado cuidados especiais para que ele não sofresse danos no seu país. Observe que Deus frequentemente faz surgir amigos para o seu povo, fazendo com que os homens saibam que correm riscos se os ferirem. É perigoso ofender aos pequeninos de Deus, Mateus 18, verso 6. A esta passagem, entre outras, se refere o salmista, Salmo 105, versos 13 a 15. Por amor deles, repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos. Talvez se Faraó não o tivesse mandado embora, Abraão tivesse se sentido tentado a permanecer no Egito e esquecer a terra da promessa. Observe que, às vezes, Deus faz uso dos inimigos do seu povo para convencê-los e lembrá-los de que este mundo não é o seu descanso, mas que devem pensar em partir. Finalmente, observe a semelhança entre esta libertação de Abrão do Egito e a libertação dos seus descendentes do mesmo lugar. 430 anos depois que Abrão foi para o Egito por causa de uma fome, seus descendentes foram para lá também por causa de uma fome. Ele foi libertado com grandes pragas sobre Faraó e também eles. Assim como Abrão foi mandado embora por Faraó e enriquecido com os despojos dos egípcios, também eles. O cuidado de Deus com seu povo é o mesmo, ontem, hoje e sempre.